E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A internet ela tá tão cheia de geradores de conteúdo que tem certeza absoluta sobre aquilo que falam, né? E na verdade é isso que vende, é isso que dá engajamento. É alguém falando muito putaço, muito senhor da verdade, de maneira óbvia e fácil de assimilar qualquer coisa que seja. E, gente, a vida é complexa, a vida é muito complexa. E dá para pegar toda essa complexidade e colocar nos livros, e a conclusão de um livro gigantesco pode ser tudo depende, então não sei. Um livro gigantesco aprofundado numa matéria com uma conclusão de tudo depende e eu não sei, talvez seja o livro mais confiável do mercado, porque dentro dessa profundidade pode ter ali muita densidade, você pode realmente aprender muito sobre o mundo, e quando você aprender muito sobre o mundo, você vai falar, depende, eu não sei. Porque você não pode se colocar externo ao mundo achando que você é tão inteligente que você conseguiria resolver simplesmente tudo se você tivesse poder para isso. Aí você vira o Sauron na Terra-média. Eu tô lendo um livro bem bacana que é esse livro aqui. Rápido e Devagar. E tem uma frase desse. Tem uma parte desse livro em que ele fala que. Já esqueci o que ele fala. Foda-se. Se eu vou começar a ler parte do livro, eu vou esquecer o que eu tenho para dizer. Ele diz que se você quer contar uma história, ou você conta uma história, uma biografia muito rica sobre alguém, ou a história de uma empresa muito rica e de forma muito aprofundada, falando sobre as aleatoriedades que levaram ela a se sedimentar e a se consolidar e a imperar no mercado. Ou então você faz um livro que vende. E se você quiser fazer um livro que vende, você tem que colocar lá os 25 segredos de Alan Gates, o cara que é o pica grossa do empreendimento lá. E como se houvesse umas causas assim que se você seguir, você vai conseguir o mesmo resultado. Então, tem que ter aquela saga da empresa que estava predestinada a ter sucesso porque ela era especial e melhor que todo mundo. Por quê? Porque é por isso que você assiste um anime, é por isso que você assiste um filme. É porque tem um herói, porque você usa seus espelhos, os seus neurônios espelhos, para viver a história do protagonista e crescer junto com ele e se sentir poderoso junto com ele. Por que eu estou começando essa conversa por esse ponto? Eu tenho paixão por esse canal justamente porque eu sou muito inseguro a respeito do que eu falo, e eu venho aqui mais para desabafar os meus próprios pensamentos e as minhas aflições e as minhas incertezas do que para ensinar alguma coisa para vocês. E tem uma coisa que está muito difícil de entender. Eu estou tendo muita dificuldade de saber o que exatamente pensar sobre essa Copa que está acontecendo no Catar. E eu fico vendo alguns comentários que vocês me mandam e eu me comovo e eu tenho simpatia, que é sentir exatamente a mesma coisa que você está sentindo, ou eu tenho empatia, que é entender o que você está sentindo embora eu não sinta e ficar puto porque você está puto. Mas tem algumas coisas que eu acho que são dignas de ser mostradas. E eu acho que quando a gente olha para o Catar, é uma grande oportunidade da gente conseguir olhar para nós mesmos. E quando a gente tem vontade de salvar o Catar, a gente deve pensar, tirando o pessoal que está fazendo esse SPT, se do jeito que a gente vive a nossa vida, a gente quer ser salvo. E o seu primeiro impulso pode ser dizer que sim, mas eu quero jogar uma luz aqui em umas coisas que talvez você não esteja enxergando. Tô falando pra você, tô falando pra mim mesmo, tá? Pra conseguir pensar enquanto eu falo. É muito difícil da gente conseguir aceitar e conceber isso, mas a moral ela é relativa a tempo e lugar. Ou seja, aquilo que uma sociedade considera como certo ou errado, ela é relativa ao tempo e ao lugar. Então, já existiram tempos na história e lugares na história em que as meninas se casavam com 11 anos e que aos 16 eram encalhadas e elas precisavam provar a fertilidade antes dessa época. Houve uma época em que a educação dos seus filhos
não podia ser confiada a você, porque quem é você para achar que você consegue educar os seus filhos melhor do que o Estado? A gente está falando de Esparta, por exemplo. A Lana tá com 3 anos e meio, imagina a Lana fazendo 5 anos e baixa o exército aqui e fala assim, a gente vai levar para sua filha embora e você vai poder vê-la de vez em quando nos fins de semana. Por quê? Porque a gente não pode confiar que você tenha capacidade para educá-la. Então a gente vai levá-la e a gente vai educar ela do nosso jeito, porque é o jeito certo. Então, para que você não estrague essa criança, a gente vai levar ela de você. E aí eu teria contato com ela de vez em quando, mas não muito, porque, afinal de contas, esse pouco tempo que eu passaria com ela poderia estragá-la. E isso foi perfeitamente moral. E como Esparta ela se sobressaía sobre as outras cidades-estados, sobre outros, né, povos, todo mundo falava, não, o jeito que a gente faz aqui é o certo, porque tá dando certo, a gente tá mandando a porra toda aqui na Grécia. Então, a gente já viveu num mundo onde um cara olhava pro outro e falava assim, Nani me trova, cara. Aí outro virava e falava, Nani? Onore? E sacava a espada e cortava a barriga do cara. E aí quando chegava a polícia, você simplesmente falava, foi um duelo justo, o cara me desafiou. Foda-se. Ah, mas o filho dele pode te desafiar pra um duelo, então vamos pro duelo, mata o filho também. Ah, mas você matou o filho? Não, o segundo filho, ele é muito novinho, então vai os cunhados e os vizinhos, vem todo mundo aí. Matei 25 pessoas, foda-se, por quê? Porque eu desafiei o cara ali, ganhei, o filho dele ficou puto, veio, matei também, aí veio o outro, pediu ajuda pros parentes e tudo, matei todo mundo. Mas foi num desafio limpo. A gente segue o caminho da espada. Você olha pra esse tempo e você fala, não é possível que os caras já foram imbecil desse jeito, cara. Mas já foram. E é por isso que o japonês valoriza tanto a vida hoje. Você dá um tapa na cara dele, ele nunca leu a Bíblia, mas ele vai lá e te dá outra face. Fala, bate aí. Aí você dá um tapa na cara dele, ele fala, o cara não briga com você porque a sociedade lá precisou de muitos séculos e de muitas vidas sendo perdida por porra nenhuma para eles melhorarem e eles, sem que ninguém de fora obrigasse, se tornassem pessoas mais pacíficas. Muita gente morreu, que merda, sim. A gente sistematicamente mata pobre, o Brasil é uma máquina de moer pobre, e a gente continua matando pobre. E dá vontade de falar, cara, tem que acabar com esse negócio aí. Mas quem é que vai acabar com isso? Então eu estou misturando duas coisas muito importantes. A primeira é moral e a segunda é soberania. Só para vocês não falarem que esse vídeo partiu de lugar nenhum e está indo para nenhum outro lugar. A gente está aqui falando de moral e de soberania. Porque o que é moral e o que é imoral? A gente já teve tempos em que um homem ele podia ter quantas concubinas ele conseguisse se sustentar. E a gente tem até hoje lugares onde, por exemplo, é a mulher que tem vários parceiros na tribo e não o homem que tem várias mulheres. A gente tem uma série de regras que nascem de determinados grupos e esse grupo ele tem no seu território e no seu tempo uma certa soberania. E é meio escroto a gente chegar nesse povo e falar, vocês estão vivendo do jeito errado, a gente vai ensinar a vocês a viverem do jeito que a gente vive. Porque pessoas acreditaram que elas eram superiores e tinham o direito de ensinar povos como viver, é que nós existimos. Porque basicamente o que a gente era, um bando de índio. E aí pessoas que achavam que tinham mais para oferecer, elas chegavam com... Os jesuítas chegavam aqui e falavam, não, vocês estão perdendo tempo aí, vocês estão adorando Deus errado. Por quê? Para submeter as pessoas. Porque quando você trazia negros da África e impunha o cristianismo em cima deles, não estou falando que Jesus não seja o filho de Deus, não estou dizendo que Deus não exista. Uma coisa não implica na outra. Eu estou dizendo que quando o jesuíta ele ensina o cristianismo para todo mundo que foi proibido de falar seu próprio idioma e para todo mundo que foi proibido de continuar acreditando nas religiões em que acreditavam,
você aniquila um povo e esse povo ele deixa de existir. Ele não lembra de onde que ele vem, ele não lembra quais são as raízes dele, porque os hábitos, as práticas deles foram suprimidas e ele se tornou um povo conquistado e assimilado. E aí eu olho para a vida corporativa de hoje e eu vejo as pessoas hoje e eu olho para os índios e eu falo, quem que é o primata aqui, né? É o cara que vive da natureza e vive em harmonia com a natureza porque ele sabe que ele não pode destruir, porque senão amanhã não vai ter mais. Ou o cara que acorda às 5:30 da manhã, dirige 2 horas, trabalha no escritório que ele odeia, leva xingo, sofre pressão, tem metas inatingíveis, tem que aguentar um monte de desaforo, volta para casa, 3 horas de trânsito porque choveu, assalto no processo, o carro está desgastando, tem que trocar peça, mas o salário está sem reajuste há 3 anos. Muito pelo contrário, 2 anos atrás ele foi demitido porque contrataram um cara para ganhar menos no lugar dele. Como a lei proíbe que você tenha uma redução de salário, então ele e o colega dele que trabalhava em outra empresa do mesmo ramo foram demitidos. Aí os dois, uma empresa contratou o demitido da outra pagando 20% a menos. Então o cara está ganhando 20% a menos do que ele ganhava 3 anos atrás, só que está pagando o dobro do preço em tudo. E ele acha que a culpa de tudo que ele está passando é do Lula ou do Bolsonaro, quando na verdade o problema está no PET, né? Na regulação, nos ajustes ali do servidor que estão fazendo ele grindar e gastar mais para reparar os itens do que ele ganha de silver. Quando eu olho pros índios, eu falo, pô, quantos jogos eu teria deixado de jogar? Quantos livros eu teria deixado de ler? Quantas pessoas fantásticas eu teria deixado de conhecer? Eu desejaria uma outra vida para mim? Eu desejaria uma vida de índio? Não. Mas quando eu coloco um do lado do outro, e quando eu penso, se nessa tribo tivesse garantia de estabilidade, segurança, para mim, para minha irmã, para Lari, para Lana, eu abriria mão de tudo que eu sei para viver uma vida simples com esse povo, em harmonia com os vizinhos e com a terra? Talvez sim, porque eu não vejo superioridade entre uma pessoa que saiba mais e uma que sabe menos. Até porque quando você coloca uma pessoa que sabe mais para conversar com uma pessoa que sabe menos, o universo dela se nivela por um momento ali. E aí, se você entra numa sociedade onde todo mundo sabe pouquinho, mas sabe a mesma coisa e acredita nos mesmos valores e nos mesmos ideais e reza para os mesmos deuses e tem a mesma fé e tem rituais e momentos de comunhão, essas pessoas elas tendem a ser felizes. Eu desejaria uma vida dessa para mim, não teria problema nenhum com isso. Mesmo que as leis... Você sabia que tem umas tribos na África que quando o cara casa, ele é o último da aldeia ali a transar com a mulher dele? Porque primeiro ele tem que... Essa mulher ela tem que fazer um test drive com todos os outros caras da tribo. E aí você fala, não, vai tomar no... tem que matar esses caras. Não, os caras estão assim há inúmeras gerações. E estão lá. Eu preciso descobrir esse livro aqui. Eu traduzi ele pra Anne. Foi muito engraçado, porque eu ficava traduzindo o livro, interpretando, e eu não entendi bolufas do que ele estava dizendo, eu só lia em português aquilo que eu estava vendo em inglês. E eu perguntava para ela, tá fazendo sentido para você? Ela falava, tá, totalmente, que legal. Ela é antropóloga, e eu olhava para aquilo e eu falava, meu Deus, não faz o menor sentido. Mas algumas partes daquele livro, que fala muito sobre a África, sobre tribos africanas, eu guardei, eu preciso encontrar esse livro, porque é muito legal. Porque gatilho para quem é homofóbico aí tem e inclusive eu já citei nesse canal que tem uma tribo na África que a cerimônia, o ritual de maioridade do homem, do menino que viraria homem, mesmo ele sendo hétero, era pagar um boquete pro pajé da tribo. Eu tô sendo vulgar com as palavras e não era nem pajé, é a figura de autoridade ali. E quando ele engolia aquilo, desculpa se eu te dei gatilho, você está passando mal e vomitando essas horas, ele absorvia aquilo que o tornava homem e a partir daquele momento ele era homem. Imagina se
Damares vira presidente e ela fala: descobrimos o verdadeiro cristianismo aqui nessa seita, nessa tribo africana, e esse é o verdadeiro cristianismo, e a partir de agora são 3 regras: meninos de azul, meninos de branco e a cerimônia da maioridade dessa tribo aqui, que é a que tá certa. Eu tô, claro, puxando pro extremo do absurdo, mas eu tô querendo mostrar pra você o quanto a moral é subjetiva e ela depende do lugar e do tempo, e o quanto é muito difícil você chegar para um povo e enfiar a goela abaixo os valores da sua sociedade. O Japão, de excesso de contato, de excesso de intercâmbio nos últimos 20 anos, eles mudaram muito, mas eles ainda carregam um pouco daquele Japão que eu conheci. E 20 anos atrás, quando eu pisei no Japão, você dá um beijo na boca de uma menina no meio da rua, parava a cidade. Que o japonês, todo mundo para e fica te olhando sem olhar. E você fala: oi? O japonês olha pra você sem olhar. Aquelas coisas de todo mundo ficar em silêncio, dar uma olhada de canto de olho, virar e fingir que não tava nem vendo. E aí você choca toda a sociedade, e eles têm fofoca pra fazer por semanas a fio ali a respeito da sua vida. Mas era uma coisa que não era tolerada, e se você continuasse ali muito tempo, vinha com certeza uma véia, muito provavelmente professora de escola pública, que te dava uma carcada no meio da rua, falava: isso não é lugar de fazer isso, você para com isso, separa vocês dois, porque isso não é lugar de fazer isso. E se não fosse ela, seria alguém, e se não fosse alguém, a polícia chegaria depois de ter sido chamada e pararia com isso. E aí você fala: porra, mas espera, eu tô beijando uma brasileira na boca, qual é o problema disso? Pois é, você tá numa sociedade que não é a sua, que tem valores diferentes dos seus, tentando impor os seus valores. Quer dizer, não tentando impor os seus valores. Olha que engraçado, gente. Eu não tô forçando os japoneses a beijarem as japonesas na boca no meio da rua. Mas eu tô tendo um comportamento que não é comum. E aí a gente entra na questão de soberania, né? Quem sou eu para chegar no Japão e falar assim: escuta, vocês não sabem viver a vida, não. Vocês estão desperdiçando essa chance que é beijar na boca em público. Vocês estão por fora, tem que mudar tudo isso daí. Por quê? Porque eu venho de uma sociedade superior e eu manjo mais do que vocês de aproveitar a vida, e vocês estão aproveitando a vida do jeito errado. Aí vem um pajé da África e fala assim: não, mas você fez o seu ritual de maioridade? Não fez, então vem aqui. Você está vendo que eu estou traçando paralelos? Para quê? Para a gente tentar enxergar, e eu também não sei, eu não tenho uma resposta para isso, mas para enxergar o quanto é bizarro esse negócio da gente impor a nossa moral. E aí isso me faz lembrar, por exemplo, do Devora, que me mandou uma mensagem. Ele falou assim: eu não sei o que eu penso disso daqui. E eu olhei e falei: caralho, eu também não sei. Mas aí eu pensei na hora, improvisei, né? Um cara, ele foi num jogo da Copa do Mundo com uma camisa com símbolo LGBT e não deixaram ele entrar. Ele foi com arco-íris e não deixaram ele entrar. O que você tem a pensar sobre isso? Gente, antes de eu pensar se isso é um profundo desrespeito aos LGBT, ou se isso é um profundo respeito aos catarinenses, vocês que me desculpem agora, mas aqui o cara do Catar virou catarinense pra mim. Floripanos. Eu olho pra isso, eu não sei o que pensar, porque... E aí eu pensei alto, conversando com o Devora, e eu falei: olha, quando eu vou numa igreja, ou na casa, eu vou de visita na casa de uma família muito tradicional religiosa, eu me comporto de acordo. Eu não entro na igreja dos outros falando que eu acho que Jesus é o filho de José. Eu acho isso um desrespeito sem tamanho. Então lá dentro eu vou me comportar de acordo. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, e eu não vou dizer que eu acredito em coisas que eu não acredito, mas pelo menos eu vou tentar conviver em harmonia. Então tá faltando um pouco de se por um lado a gente está visitando um país extremista, e na nossa cabeça e na nossa concepção atrasado, e se você falar que eles são atrasados, você vai ter que admitir que nós também somos, porque a gente acha barbaridade umas coisas que são humanas e normais. Como que eu chego num estádio de futebol com um arco-íris no meu peito, sabendo que eu estou num país onde homossexualidade é crime,
e que as pessoas não são nem um pouco receptivas a isso. Então, se eu vou numa igreja que pratica... Imagina uma igreja aí que pratica sacrifícios animais e eu não concordo com isso. Um sacrifício, sei lá, humano e eu não concordo com isso. Primeiramente, num lugar que tem valores que eu não tolero, eu não vou. Ah, mas afinal é o Corinthians. Foda-se. Foda-se. Então, se eu tenho um grupo, eu não sou obrigado a me associar com um grupo cujos valores eu não consigo respeitar, eu não consigo tolerar. Então, o mero fato de eu visitar um país já implica que eu entenda minimamente como são as pessoas e como é a cabeça dessas pessoas e como que eu vou ter que me comportar lá durante o tempo que eu estiver lá. Agora, a partir do momento que eu sei que esse país ele é extremista e que ele tem uma moral completamente diferente da minha, e eu me disponho a ir, pelo menos durante o tempo em que eu estiver lá, eu vou ter que dar uma segurada naquilo que eu considero moral para mim, porque eu tenho que respeitar a soberania do outro. Então eu não vou tentar entrar num estádio com um símbolo da homossexualidade, mesmo sendo eu defensor da comunidade LGBTQ. Não usaria essa camisa, porque eu acho que quem usa essa camisa, nessa entrada, tá pedindo para ter confronto e vai encontrar confronto num lugar extremista. Eu não posso ir numa igreja aqui no Brasil e falar que Jesus é o filho de José e esperar que todo mundo sorria para mim. Porque se eles me atacarem, eles estão sendo uns grossos. Eu não posso. E se no meio dessa turma encontrar... Se tem 10 mil pessoas nesse estádio e 1% é transtornado mental e 1% desse 1% é do tipo que vai se sentir chamado, invocado num discurso de ódio, a hora que eu entrar lá e falar que Jesus é filho de José, essa pessoa ela pode falar: eu sou o cavaleiro templário que vai limpar o nome de Jesus, e esse cara pode me matar, e aí a minha morte vai ser culpa de quem? Vai ser de todos os 10 mil que estavam lá? Será que todos eles me matariam? Então o cara que teve a bandeira LGBTQ tomada da mão e pisoteada na rua, será que esse comportamento dessa pessoa que foi extrema, ela condiz com o comportamento de todos os catarinenses? Eu acho que não. Eu acho que um país ser extremista, como nós somos em muitas questões, um país ser extremista... imagina se eu chego pra você e falo que eu sou a favor do aborto. Você pode falar: eu também sou, mas a gente está num país que recebe isso bem? Não. Senão, 100% dos políticos não seriam a favor... Quer dizer, 100% dos políticos não seriam contra o aborto. João Amoedo falando: eu sou liberal na economia, mas eu sou conservador nos costumes, então realmente aborto não dá. Mudei de ideia, porque entendi. Entendeu? Ou precisou se vender porque a pauta moral é muito pesada no Brasil e você não se elege sendo a favor do aborto? Como que eu coloco na sua cabeça que o aborto ele pode ser, sim, moral, de acordo com muitas culturas, de acordo com muitos povos em muitas épocas e lugares? Não consigo nem começar a ter esse diálogo público aqui no país. Não sem levar um monte de pedrada de um monte de gente. Isso significa que 100% dos brasileiros sejam completamente contra o aborto? Não. Tem um monte de gente que é a favor, mas essas pessoas elas não conseguem sair gritando isso na rua, porque senão a porrada vem muito pesada. Então, será que todas as mulheres lá elas querem se vestir daquele jeito? Será que todas as pessoas querem tratar os turistas da maneira que eles estão tratando? Não, mas o comportamento de uma massa, de um grupo, de um país, ele depende de outras coisas. Você pensa que todas as pessoas que estão fazendo SOS para ET, eles acreditam que o ET vai aparecer? Ou as pessoas elas estão tão comprometidas com a sua comunidade que elas começam a agir de acordo com a comunidade? Você acha que toda irmã que canta o louvor no culto, ela acredita realmente que Deus está escutando o louvor dela? Ou ela está ali também porque a chefe dela também está, e porque as pessoas que ajudam a família dela também estão, e porque os clientes dela também estão? Será que todo mundo que tem uma religião acredita realmente naquilo que a religião prega? Ou a carência e a necessidade de uma rede social de apoio é muito forte e as pessoas se submetem a concordar com valores que, na verdade, no fundo, elas questionam?
Aqui no Brasil pode ter um monte de valores que você tem para você somente no privado e entre pessoas que você confia, mas que você não consegue gritar bem alto que é aquilo que você quer dentro da sua empresa ou dentro da sua igreja. E para terminar, a gente tem essa coisa de, meu Deus, precisamos resgatar as pessoas. Eu tenho muita vontade de resgatar a Coreia do Norte. Eu quero que a Coreia do Norte acabe para libertar aquelas pessoas. Mas aí eu vou colocar o que no lugar na vida delas? Eu acho que a política do Brasil ela é tão nojenta, mas tão nojenta, que a gente precisa ser resgatado. Mas se o resgate for uma ditadura iraniana, eu não quero. Se o resgate for uma ditadura norte-coreana, eu não quero. Se o resgate for uma democracia americana, eu também não quero. Se o resgate for um ultranacionalismo italiano, eu também não quero. Então a gente fica dizendo que esses caras não deviam existir, que essa cultura não devia existir, que isso é um absurdo, mas o nosso recorte ele também é limitado. E quando a gente olha para o Catar e quando a gente olha para o passado, a gente tem uma oportunidade de olhar para a gente, olhar para outras sociedades que você pode achar no tempo presente até mais avançadas do que a nossa e imaginar para onde você vai no futuro. Eu me divirto muito pensando qual que vai ser a moral daqui 300 anos. Daqui 300 anos talvez as pessoas falem assim, meu Deus do céu, velho, os caras casavam e transavam com a mesma pessoa. Os caras reproduziam e transava e casava com a mesma pessoa. Isso não faz o menor sentido na minha cabeça. Na minha, de Fausto, também não faz. Embora eu me submeta a isso e esteja feliz. Mas pra mim isso não faz o menor sentido. Mas eu vou conseguir mudar a moral do Brasil de hoje pra amanhã só porque eu descobri que daqui 300 anos as pessoas estão vivendo de um jeito diferente? Não vou conseguir fazer isso. Essa mudança ela é gradual e ela parte do próprio povo. A França já fez a revolução dela. Enquanto os norte-coreanos não começarem isso, a gente não pode ajudar. E os iranianos, eles podem começar isso, ou eles podem, ou medos de pessoas podem fingir que tem um movimento nacional pedindo para derrubar o país. Isso, na verdade, pode ser só uma mentirinha dos Estados Unidos. Então, a gente pode escrever um livro riquíssimo, extremamente profundo sobre essas questões morais, e aí no final vai ser assim, então não sei, né? Porque depende. Aí. E isso deixa a gente tão desesperado, tão desalentado e tão frustrado que aí é melhor ir no canal do Nando Moura, porque aí ele sabe tudo, ele tá certo em tudo e mano, aí eu delego a minha responsabilidade, o meu peso de ter que pensar sobre alguma coisa num cara que fala com uma voz de macho, tendo certeza clara a respeito de tudo que pensa, e aí é isso aí mesmo. Você falou o que eu penso aí, é isso aí.